Cadê minha Bíblia? Ezequiel. Fica onde depois, antes de quê, pastor? Novo Testamento tem ali Novo Testamento. Efésios o quê? 5, depois do livro de Atos começa as cartas, aí é Romanos, Coríntios, Gálatas, aí depois é Efésios, é a quinta Cinco, carta. o quê? 25. 5, 25. Nossa, a minha Bíblia é diferente, olha. É igual essa aqui, marido. Marido mais, vós mulheres. Como chama? Efésios? Efésios 5. 5, 25. Isso. Quando ele refere também com amor à igreja, e assim mesmo se entregou por elas. Oi? Não entendi. Ó, marido amado, vós mulher, como também Cristo amou a igreja. Como Cristo amou nós. Como Cristo ama nós. Todo mundo achou aí? Achou? Uhum. Então, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, como é que vai estar a igreja que Jesus vai receber para as bodas? Sem Sem rugas. rugas, sem máscaras e sem manchas. Sem mácula. Ah, eu entendi umas coisas. Porém santa e sem defeitos. Dê uma outra versão aí. Qual parte? Tudo. Ai, meu Deus. Marido. 25 Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, levando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas, ou qualquer outro defeito. Então é essa a condição que Jesus quer deixar a sua igreja, que somos Nossa. nós. Entende? Então, o tema do estudo é uma noiva pura para Jesus. Se ela não estiver pura, ela não vai ficar com ele, não vai recebê-lo. Agora, não confunda com perfeição. Que a igreja não vai poder mais errar, que a igreja não vai poder mais... não é isso. É no sentido de ela é uma igreja livre de contaminações. Entende? É uma igreja isenta de vamos dizer assim, de estigmas, de impurezas jogadas sobre ela. É uma noiva limpa, é uma noiva que tomou um banho, né? Uma noiva não vai para o seu casamento suja, né, com vestido rasgado, descabelada, fedendo. Não. Ela não é perfeita, mas ela vai para o seu casamento. Cheirosa. Ela vai arrumada, ela vai tomar o seu banho, ela vai colocar a sua coroa, seu vestido, vai fazer sua limpeza de pele, vai fazer um monte de coisa, o tratamento de beleza, né? Então ela vai impecável para o seu casamento, né? Então é mais ou menos isso que Jesus está falando. Aqui o apóstolo Paulo, na carta, na epístola, ele está falando sobre a vida cotidiana, a vida de família, né? O dever do marido, o dever da esposa, o dever dos filhos, tal. E aí nessa parte ele fala
Quando ele está falando sobre o dever do marido, aí ele compara o tratamento que o marido deve dar à sua esposa com o que Cristo dá à sua noiva, né? E aí ele fala sobre a questão da santificação da noiva, que é fundamental. Então o Senhor quer realmente que a gente se santifique, que a gente se prepare, né, para Ele e para o seu serviço, porque a gente não pode trabalhar para o Senhor contaminado, sujo. A gente tem que ter uma consciência pura, a gente tem que ter, como eu falei, não é perfeição, mas quando a gente estiver fazendo o trabalho de Deus, a gente tem que ser absolutamente honesto, absolutamente verdadeiro com as pessoas. Que é exatamente isso que quando eu falei do sistema religioso, ele não faz, ele não é assim. O sistema religioso é interesseiro, o sistema religioso é cheio de outras intenções, ele aborda as pessoas parecendo uma coisa, mas o que ele quer é outra, entende? E a gente não pode ser assim. A gente tem que ser absolutamente verdadeiro com as pessoas. Não querer agradar as pessoas para vamos dizer, agradá-las, para poder usufruir delas. Não, a gente tem que dizer a verdade e buscar o bem da pessoa, né? Se a pessoa não está legal, ela não está numa condição em que ela realmente vai ser salva, então a gente tem que alertá-la. Desse jeito que você está andando, você não vai se salvar. A gente tem que ser direto. O sistema religioso já perdeu isso há muito tempo. Já perdeu essa abordagem, essa sinceridade, ele camufla uma certa condição, chega para a pessoa, amaciando o ego, e para ter tudo que aquela pessoa puder oferecer para usufruir para ele. Então o sistema da religião não vai dizendo verdade, ele vai apenas cercando a pessoa com lisonjas, sabe? Que pessoa lisonjeira, que apenas vai tecendo elogios, fazendo coisas agradáveis aos ouvidos dela para sempre ter aquela pessoa com ela. É como alguém que está morrendo numa doença. Você sabe que aquela pessoa está morrendo com aquela doença, mas você sabe que se você alertá-la quanto àquilo, ela vai conseguir sobreviver, mas você não alerta porque você quer algo dela. Então mas você quer alguma coisa dela, então você não a alerta, deixa ela morrer, mas enquanto ela não morre, ela te dá aquilo que você precisa. É exatamente isso que o diabo faz, é exatamente isso que o sistema da religião faz. Então Jesus quer um povo diferente, né? Quer um povo real, sincero, e um povo que seja puro, né? Que não seja contaminado. Uma das coisas que ele fala primeiro aí é sobre a lavagem pela palavra, tá? Você tem o reino de Deus tem formas de purificação. Tem a purificação pelo sangue, tem a purificação pelo fogo e tem a purificação pela palavra. Tá? Aqui nós vamos tratar da palavra. Pelo sangue é aquela quando a pessoa vem para Jesus, assim, ela se converte a Jesus, ela se arrepende, ela confessa os seus pecados e ela recebe aquela purificação no sangue. Entende? Ela é lavada no sangue do Cordeiro, o sangue que apaga todo o passado da pessoa. Não importa qual tenha sido a vida dela passada, tudo isso é apagado pelo sangue do Cordeiro. Tá?
A purificação pelo fogo é a purificação pelo sofrimento. O sofrimento, às vezes, também promove purificação, promove limpeza. Às vezes, pode ser esse o último recurso que Deus usa com uma pessoa. Quando Ele quer agir na vida da pessoa e não consegue, porque a pessoa está carregada de impureza, está carregada de pecado, carregada de contaminações. Muitas vezes, através do sofrimento, né, pode ser sofrimento físico, pode ser sofrimento psíquico, pode ser, né, alguma coisa que venha, que deu um chacoalho naquela pessoa, deu um despertamento naquela pessoa, e ela comece a buscar a Deus e comece a receber de Deus, se comunicar com Deus, e aí Deus vai começando a falar com ela o que Ele quer por exemplo, coisas que Ele quer que aquela pessoa abandone, que Ele não quer mais a vida dela, coisas que Ele quer, vamos dizer assim, posturas erradas que ela tem que abandonar, e coisas assim. Mas aquela que Jesus prefere é essa aqui, a lavagem pela palavra. E o que é ser limpo pela palavra? É quando você lê a Bíblia contra você mesmo. Vamos dizer, os líderes religiosos te ensinam a ler a Bíblia a favor de você. Então eles separam os textos bíblicos, tal, para você ler a Bíblia de uma maneira que aquilo se torne sempre agradável aos teus ouvidos. Quando uma maneira melhor de ler a Bíblia é quando você a lê contra você, como um espelho. Tipo assim, olha o que a Bíblia diz e olha como eu vivo. Eu estou vivendo conforme a Escritura? Entende? É assim que você tem que ler a Bíblia. Sempre comparando o princípio que aparece na Escritura com o seu modo de viver. Aí você vê, eu não estou vivendo isso que está aqui, que está escrito. Eu não estou vivendo isso que está sendo colocado. Eu quero adequar a minha vida ao que está aqui. E não buscar na Bíblia coisas que, vamos dizer assim, confirmem o meu modo de viver. Entende? É isso que a maioria das pessoas fazem. Eles buscam na Bíblia uma conformação naquilo que ele já faz, no seu modo de viver, que muitas vezes está absolutamente contaminado. Contaminado com o mundo, contaminado com os princípios do mundo. Então ele só apenas busca na Bíblia algum versículo, algum ponto, alguma coisa que apoie o seu modo de viver. Né? Que dê um apoio, que dê uma ajuda para o seu... Só para ela continuar vivendo da maneira como ela sempre viveu. E não é isso que é. Isso não é assim que se recebe uma purificação pela palavra. Você só recebe proveito da sua leitura bíblica quando você compara a sua vida, vê que ela não está de acordo com a palavra e você fala, eu quero viver de acordo com a palavra. Isso é ser lavado pela palavra, é ser tirado, né, é como a água do banho. Você está no chuveiro, que você tira a nhaca, né, aquela coisa, aquele suor, aquele fedor, ou então uma sujeira. Você estava limpando a casa e caiu fuligem no teu cabelo, de qualquer jeito, você está sujo, você está fedendo, aí aquilo vai te tirando aquelas coisas, tirando. É assim que a Bíblia deve funcionar. Deve-se ler a Bíblia dessa forma, tá? Então o que é? Adequar-se à palavra. Não conformar a palavra a você, mas você se conformar à palavra e ter ela como seu padrão. Você sabe o que é um padrão? Sim. O que é? Vida, eu sempre segui daquela forma. Aquele exemplo. É. Então, aquele é o seu padrão.
é o meu exemplo. O que eu vejo, aquele é o meu alvo, é o meu objetivo ser igual àquilo. Então a Bíblia é o seu padrão. Objetivo. O meu alvo é estar de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia. Tá? Então, Jesus fala de uma noiva que é uma noiva sem mácula. Mácula significa mancha, sujeira, contaminação. Tá? É uma noiva sem ruga, quer dizer, uma coisa feia, disforme, que não reflete o caráter. Entende? Hábitos feios, hábitos desagradáveis, uma forma desagradável de lidar com as pessoas, uma forma desagradável de resolver situações, né? Que aquilo enfeia você, aquilo, sim, quando você compara aquilo com o caráter de Cristo, está completamente fora, completamente longe. Jesus jamais agiria daquela forma, Jesus jamais diria as coisas daquele jeito, Jesus jamais teria aquela postura. São as coisas feias, né, que fazem com que a gente dê um testemunho ruim diante das pessoas. Em vez de dar um testemunho bom, é um testemunho ruim. Entende? Então é disforme, é feio. E quando você fala que é cristão e age daquela forma, então você está trazendo escândalo para as pessoas. As pessoas olham para você, mas você é cristão mesmo? Olha o que você está fazendo. Olha o jeito que você trata os teus filhos, olha o jeito que você trata a tua mulher, olha o jeito que você trata o teu marido, olha o jeito que você trata as pessoas. Você é mal educado, é grosso. Essas coisas. São coisas o quê? São rugas. Entende? São coisas feias, são coisas que não é para ser assim. Entende? Não é para ser assim. Se você é um cristão, você tem que ter outra postura, uma outra forma de agir, uma outra forma de falar com as pessoas, uma outra forma de tratar as pessoas, ter um pouquinho mais de paciência, não falar tão alto, sem necessidade, já não explodir assim com tanta facilidade, ter um pouco mais de paciência, entendeu? Um pouco mais de trato, aguentar algumas pancadas sem querer matar o outro com as próprias mãos, aguentar alguma coisa, como eu falei aqui domingo passado, aprender a engolir um pouco de sapo, aprender a levar um desaforo e deixar certas situações e não agir naquela hora, na hora da raiva, na hora da... Porque aí pode surgir uma consequência que depois você vai se arrepender. Você pode dizer coisas que depois você vai ter que se arrepender daquilo. Fazer coisas que depois você vai ter que consertar. Entende? E se você não quiser consertar, se você não quiser acertar, aquilo vai ficar como uma... como é que eu vou dizer? Aquilo vai te atormentar toda a tua vida, até você acertar. Até você chegar para a pessoa e dizer, desculpa pelo que eu fiz. Desculpa pelo jeito que eu falei com você. Desculpa. Entende? Porque se você não faz isso, se você não aprende a perdoar, não aprende a pedir perdão, muitas vezes, a reconhecer seus erros, isso são rugas, são coisas que tornam vamos dizer assim, a noiva feia. Entende? Ela fica feia, ela não fica uma coisa agradável. E no fim, ela vai atrapalhar, isso vai atrapalhar você. No fim, isso vai atrapalhar. E quando chegar lá na hora H, o noivo não vai poder te receber. Porque ele diz o quê? A minha noiva ela é sem mácula, sem sujeira, contaminação. Disso aqui eu vou falar um pouquinho mais para diante. E a minha noiva ela é sem ruga, ela não tem essas coisas feias, ela não tem essas posturas feias. Entende?
ela tem um caráter mais próximo do meu. Ela tem um caráter mais... Ela age muito mais como eu agiria. Ela fala de uma maneira que eu falaria. Ela é assim. É assim que Deus quer. A sua noiva, entende? Ela é santa. O que é ser santo? Tem gente que confunde santidade com puritanismo. Vamos dizer assim... você vai nas igrejas legalistas, tem aquele legalismo, né, da roupa, do cabelo, do sapato, tudo tem que estar conforme aquele padrão religioso. Mas o que é santidade? Santidade é você se separar para Cristo. Entende? O que é uma pessoa santa? É uma pessoa que foi separada para o Senhor. Simplesmente isso. Não é uma coisa centralizada na aparência da pessoa, é centralizada na postura dela. O sistema religioso centraliza a santidade na aparência. Deus centraliza a santidade na postura que a pessoa tem, que foi dada a Ele. A pessoa que se doou para Deus. Entende? Faz de mim o que quiseres. Quando Maria recebeu a notícia de que iria gerar o Filho de Deus, qual foi a resposta dela a Deus? Eis aqui a serva do Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. E não foi fácil para Maria, não. Foi seguida. Não foi fácil para ela, não. Só foi com os filhos com o Senhor, né? Não foi fácil, entende? E a única pessoa que Deus explicou a situação foi para José, que era o único que interessava saber. O resto da pessoa Jesus não deu nenhuma explicação. Deus não deu nenhuma explicação para ninguém, só para José. Porque até então... Entende? Então ela pensou, se hoje, na sociedade de hoje, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? Às vezes eu esqueço a palavra. Constrangedor uma gravidez sem casar. Imagina na sociedade de hoje. Não é constrangedor? Imagine no tempo de Jesus. Nossa, nem vai dar pra mim. Que roubada que Maria entrou. Entende? Engravidar sem estar casada. No mínimo ela ia ser apedrejada. Entende? Então ela ficou numa situação muito difícil, muito complicada. Mas e ela sabia de tudo isso. E mesmo assim ela disse para o Senhor: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Isso é o quê? Santificação. Isso é que é santidade. Entende? Isso é que é a verdadeira santidade. Feito o desejo dele, né? Isso. Eis aqui o servo do Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. O mundo vai me ver de uma maneira completamente distorcida, mas eu sei que eu estou fazendo a tua vontade. Entende? As pessoas à minha volta não vão me entender, não vão me compreender, vão me julgar mal. Vão me chamar disso, vão me chamar daquilo, vão dizer que eu sou louco, vão dizer que eu bebi, vão dizer que eu me droguei para estar fazendo umas coisas que Deus está mandando eu fazer. Mas eu vou fazer. Porque eu vou obedecer a Deus, eu sou um servo do Senhor, eu sou uma serva do Senhor. Isso é que é santidade. Entende? Isso é que é santidade. O resto, aquelas coisas aí da roupa, do cabelo, isso aí vai conforme o Espírito Santo vai te dirigindo, a maneira mais conveniente de se vestir, de se portar e tal. Mas isso aí não pode ser imposto por ninguém. Ninguém pode impor a você essas coisas.
Uma postura adequada, correta, tem que partir de você mesmo em relação a Deus. Cada um tem um jeito. Entende? Isso é uma questão de santidade, tá? Agora, quais são as contaminações que a gente tem que evitar? Que a gente tem que evitar na nossa vida. Vamos abrir aqui rapidinho, 1 Tessalonicenses. Um pouquinho mais para diante, está em Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Que vai dizer? 1 Tessalonicenses 5, 23. Todo mundo achou aí? É qual? 1 Tessalonicenses 5, 23. Mas desistiu. Já não sabe ler. Não tô achando. Não tá achando. Essa aí também é antiga, não vai entender. Eu vou ler aqui na minha versão, depois você lê na sua versão Deixa eu ver. moderna. Aí. Então não vai. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Totalmente diferente. Chocada com essa diferença de letra. Então lê na sua versão. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Então. Deu para entender aí? Deu, aqui deu. Esse é agora você. Então, é verdade. Aí ele vai no sentido que eu falei de santidade. O que ele diz aí? Lê de novo. Ah, desculpa, peraí. Meu Deus, aqui, ó. De novo? Meu Deus. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. Então, tá vendo? Que é isso, que é santidade. Aqui diz santificado, né? Aí diz o quê? Dedicados a Ele. Ele já entra no sentido exato da santidade. Dedicados a Ele. Dedicados a Ele. A santidade é isso. Se dedicar a ele, É né? estar entregue a Ele, dedicado, separado para Ele, como Maria fez. Fazer o que ele Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a sua vontade. palavra, sua vontade. Entende? E a santificação, ela é nas 3 esferas. Quais são as 3 esferas do ser humano? Espírito, alma e corpo. Nessa ordem. Primeiro o espírito, depois a alma, por último o corpo. Então alcança o corpo também. Então não é então a gente tem que tomar cuidado nas 3 áreas. Eu vou falar apenas as coisas, eu não tenho como fazer um estudo assim tão mais abrangente sobre isso. Mas talvez numa outra oportunidade, se houver, a gente fala disso um pouco mais em detalhes. O que contamina a gente espiritualmente? Pecado é tudo, contamina tudo. Pensamentos, fala? Então, espiritualmente. O espírito é aquela parte de nós que recebe o Espírito Santo. de Deus, Espírito Santo. É aquela parte que seria o âmago do nosso ser, aquela parte que se comunica Com Deus. com Deus. Entende? Então o ser humano ele é um ser essencialmente espiritual, ele tem um espírito.
que pode estar morto, não no sentido de que morto que não existe. Ele pode estar, eu diria que as pessoas comuns, vamos dizer assim, as pessoas aí que não querem não ter vida nenhuma com Deus, elas estão com seus espíritos, vamos dizer assim, amortizados ou cauterizado, sei lá, tá, mas inativo, não tem, é como se fosse sem vida mesmo, não tem vida espiritual. Já aquelas pessoas que têm buscado a Deus, elas têm um espírito que foi ativado, né? Porque aí quando o Espírito de Deus, quando a pessoa se converte a Jesus, ela recebe o Espírito de Deus, então o Espírito de Deus ativa o espírito dela e ela pode se comunicar com Deus, porque ela tem um espírito que foi ativado, que foi vivificado, né? Ela passa a ter uma vida espiritual. O homem comum, que não tem essa experiência, ele não tem como se comunicar com Deus. Ele não consegue se comunicar. Mas aquele que tem vida espiritual, que recebeu o Espírito de Deus no seu espírito, teve o seu espírito vivificado, então ele tem relação com Deus, ele pode se comunicar com Deus, receber de Deus e dar a Deus também o que é devido. Tem adoração, louvor, tal, aquilo que pertence a Deus, que a gente tem o dever de dar a Ele. Entende? É o nosso dever dar a Ele isso. O que contamina as pessoas espiritualmente? O que mais comumente contamina o espírito é a idolatria. E a idolatria é aquilo que você coloca na frente de Deus. Entende? Aquilo é mais importante para você do que Deus. Então aquilo é um ídolo. Entende? É um objeto de idolatria. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser uma determinada situação, Um objeto. um objetivo, um namorado, um marido, uma mulher, um filho. Nem toda idolatria provém de um ato, de uma coisa que seria ilícita. Mas a partir do momento em que você colocou aquilo na frente de Deus, você sacrifica a tua vida com Deus por causa daquilo, para ficar com aquela pessoa, com aquilo que você gosta. Então você tem um ídolo. E através daquele ídolo o diabo vai te contaminar. Vai colocar uma mancha no teu espírito, né? Então o teu espírito vai estar manchado, maculado, sujo, contaminado. Entende? Tem gente que idolatra futebol, tem gente que idolatra novela, tem gente que idolatra... Pode ser qualquer coisa, gente. Qualquer coisa que para você, aquilo para você não fica sem. Entende? Aquilo você não fica sem. Então aquilo é uma idolatria. Então o teu espírito está contaminado. Você tem que abandonar aquilo. Seja o que for. Não estou dizendo abandonar um filho. Mas o filho tem que sair da posição que ele está na sua vida. Entende? Ou, e muitas vezes acontece que para te salvar Deus tira. Muitas vezes. Se você está idolatrando um filho, ele pode te tirar aquele filho. Se você está idolatrando um marido, Deus pode te tirar aquele marido. Entende? Isso aí, mas isso aí é uma coisa da opção de Deus, da vontade de Deus, da soberania de Deus. Entende? Não estou dizendo que vai acontecer isso com você, ou que isso aí, mas pode acontecer. Entende? Porque se Deus muitas vezes não agir dessa forma drástica, no fim aquilo vai te arrastar para o inferno, vai te arrastar para você acabar perdendo a sua salvação.
É por isso que essas contaminações, elas são perigosas, porque se você fica com aquilo e não larga aquilo, você vai se perder por causa daquilo. Aquilo vai ser a sua perdição. Você vai perder a tua salvação, vai perder a sua alma. Por mais que você ore, por mais que você faça coisas, trabalhe e faça um monte de coisas para Deus e tal, se você tem aquele ídolo e permanecer nele, no fim, você vai se perder. Então, temos que tomar cuidado com ídolos, tá? Nós não temos ídolos diante do Senhor. Não tereis outros deuses diante de mim, o Senhor fala no mandamento, né? Não tereis ídolos na minha presença, tá? Existe a contaminação da alma, que seria a contaminação emocional. Quando a pessoa tem uma mancha na alma, uma sangria na alma, tipo, ela é amargurada, ela é orgulhosa, ela é invejosa, ela é murmuradora, são manchas na alma, manchas que afetam a sua vida, né? Afetam você, se você é dominado por um sentimento desse tipo negativo, aquilo vai afetar você, o teu relacionamento com Deus fica prejudicado, o teu relacionamento com as pessoas fica difícil, e isso também pode, se você não tratar dessas coisas, não eliminar isso de você, também isso pode ocasionar a sua perdição. Eliminar o orgulho, praticar a humildade. A humildade não é uma coisa que nasce com a gente, não faz parte da natureza humana, ela tem que ser praticada, exercitada. Hábito de pedir desculpas, começa por hábito de pedir licença, hábito de vamos dizer assim, de considerar o trabalho dos outros melhor do que o seu. A gente é ensinado diferente, não é? Considerar a gente melhor do que os outros. Mas a humildade fala que a gente deve considerar os outros melhor do que nós. Aprender a elogiar os outros, aprender a reconhecer a habilidade de alguém, mesmo uma pessoa que você não goste muito, mas a reconhecer essa pessoa é hábil nisso. São exercícios de humildade que vão vencendo o orgulho. E a contaminação física, que é o ato pecaminoso. Entende? Os mais comuns são a impureza sexual, vícios de todo tipo. São as práticas, né? As coisas que você faz, pratica, que contaminam também o seu ser, te contaminam, te sujam. Então você tem que ter uma prática, vamos dizer assim, uma vida sexual pura. Qual é a relação sexual aceitável diante de Deus? A única aceitável diante de Deus é feita dentro do casamento. Qualquer outro tipo, forma de se relacionar sexualmente é impureza. Então, vai adequando. Isso chama-se adequar a sua vida à palavra de Deus, tá? Vícios, né? Vícios, fumar, beber, comer, podem ser vícios, são coisas que vão te contaminando, né, na sua prática diária. Então são coisas também que você tem que abandonar, né? O vício da cerveja, o vício da pinga, o vício do cigarro, o vício do videogame. Do videogame. Celular. Fofoca. Vício da fofoca. Não consegue. Parece que tem um cabelo assim na boca, você tem que falar mal de alguém, senão aquele cabelo fica incomodando. Entende? Você tá com uma pessoa, tá falando mal de alguém, essa conversa, olha, vai, rende horas, você tá falando mal de alguém.
Começa a falar bem, a conversa acaba em 5 É minutos. verdade. É verdade. Por quê? Porque a natureza humana, meu filho, a natureza humana é isso. A gente tem que lutar contra isso. Entende? Então são essas coisas, gente. Santificação. A gente tem que se preparar para o Senhor. Porque o Senhor quer uma noiva santificada, uma noiva pura. Tá? Deu para entender? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tá. Então é isso.